tarde. E vamos lá, né, na nossa aulinha, começando pelos livros, não é? Então, eu vou começar pelo meu livro, A Falta de Água e o Desequilíbrio da Mãe Terra. E esse livro também está em venda, né? Se vocês quiserem adquirir, está no Clube dos Autores e o link está na descrição. E, por favor, também clique aí o sininho, se inscreva e também curte e compartilhe, né? Porque assim a gente possa reforçar o nosso grupinho, né? E ter mais gente, tá bom? E vou falar um pouquinho sobre a Mãe Terra. Então eu comecei a receber essas mensagens mais no momento de sofrimento, né? De doença, dor, né? Assim, eu escrevi uma carta para Deus. Depois eu vou ler para vocês também e vou apresentar o meu livro. Aí escrevi uma carta, aí veio os mentores, né, anjo da guarda, tudo, uma noite fria, de madrugada, e veio me falando para mim, né, que ele viria me ajudar desde que eu acordasse de madrugada, né, 3 horas da manhã, para poder me orientar o que estava acontecendo comigo. Né? E assim ele veio por vários anos, né? Até hoje ainda escreve. E esse aqui, e o livro também, O Desequilíbrio da Mãe Terra, também foi ele junto com o grupo da Mãe Terra, né? Porque aí eles começaram a me usar já como instrumento, né? Um canal. E de lá para cá, esse livro eu escrevi no mar, né? Porque o que ele vem dizendo é que para que a gente se cure desse desequilíbrio, como eu estava, que é a depressão, a gente precisa tomar muito sol, água no mar, respirar, praça, ou até no banho, né? Limpar essas energias que ficam grudando, que as igrejas falam que é encosto, né? Centro espírita, obsessão, não é? E eles ficam com a gente, porque quando a gente não sabe lidar ainda, eu mesmo não sabia lidar, não entendia nada, eu vivia enfiada na igreja, só que eles não falavam sobre isso, né? É tudo louco mesmo que eles falam, que a gente é louco. Então eu fiquei doente, né? Não adiantava recorrer lá, via a semana inteira com essa depressão, ficava lá correndo para lá e para cá. Aí ele veio e passou a me orientar. E dentro dessas orientações que eu fui escrevendo, esse da Mãe Terra eu escrevi fazendo o meu próprio tratamento, né? Que era ir nas ondas, pular as ondas, respirar, tomar sol. E veio as pedras, como que é, as rochas, as plantas, os animais, até os peixinhos, né? Vinha lá e batia lá como que é os passarinhos. E os passarinhos lá ficavam ensinando os filhinhos a quebrar as ostras, né? Aí eu ficava olhando. Aí vinha a inspiração, né? Que as mães têm que cuidar dos filhinhos, até crescer, né? Então os pais têm que quebrar a ostra. E eu achava lindo, né? Aí eu sentava lá na beira da praia, né? Porque eu ficava lá, fiquei bastante tempo, né? Fazendo esse tratamento. Aí tinha aquelas formiguinhas. As formiguinhas também, ele falava, olha, dá uma olhadinha nas formiguinhas. Você está vendo que as formiguinhas, todo mundo trabalha? Desde o pai carrega a folhona, e o cilinho ajudando a carregar também, puxando de um lado, de outro. Vai 5, 6 formiguinhas carregando uma folha só, né? Então, precisa treinar os tantos filhos, né? Os animais fazem isso e mostra, e é um exemplo, né? E já o homem tem a inteligência que pode fazer isso e cuidar direitinho dos seus filhinhos, né? Então, assim, eu fui aprendendo, né? Que, igual eu mesmo, sabe? Aí eu fui aprendendo as dicas, né? De que a gente já está na fase da inteligência e quando a gente já tem alguma orientação, porque eu mesmo não tinha orientação nenhuma, eu ia para a igreja só, né? Mas não tinha essa orientação de como eu me equilibrar no meu dia a dia, não é? Porque não adianta você ficar só na igreja e ficar ouvindo um monte de pregação, às vezes eu ouvia, decorava, ficava lá, nossa, admirando a pessoa falando sobre a Bíblia de ponta cabeça, de rabo a rabo.
Só que eu não sabia colocar ele na prática, né? Não sabia como. Aí, dentro dessas orientações que eu fui recebendo do mestre, chama mestre, né? A mãe dela. Aí eu fui entendendo, né, que a gente precisa aprender a interpretar o nosso dia a dia. Porque se a gente não interpreta o nosso dia a dia, o que está acontecendo, infelizmente a gente entra nas armadilhas que está aqui no mundo paralelo, né? Onde eles vão me ensinando. Existe um mundo visível, que está você e todos, né? Que está no mundo da personalidade, que é a fase que vocês estão vivendo aqui. Só que vocês têm também em volta de você as energias que você mesmo criou. Com a raiva, com ódio, com a tristeza, com a mágoa, competição, ciúmes, inveja. Então nós temos essa energia para usar mesmo, né? Então não está errado você ter esses sentimentos. É um sentimento que é normal e natural para todos, não é? Só que a gente precisa viver intensamente aquilo que você acredita. Se você acredita que aquilo é bom, aí você vai ficar uma pessoa totalmente desequilibrada e invejosa, não é? Agora, se a gente começa a ter esse discernimento que o mestre vem me ensinando para mim, você tem, aconteceu, paciência, né? Então fala para você, tá tudo certo, mas vamos tomar cuidado, né? Porque isso aí não é bom. Depois você vai criar um hábito, depois se tornar hábito vai se tornar doença, né? Então tudo que a gente repete, se vira doença, né? Doença, desequilíbrio, mania, né? Então aos pouquinhos eu vim aprendendo essas dicas que ele vem dando para mim não ficar tão preocupada que eu preciso ficar o dia inteiro, horas e horas dentro de uma igreja enfiada e chegar em casa, não voltar, sair da porta já é fofoca, já é a vida do outro, já é isso, aquilo, dentro do ônibus pensando tudo aquilo que eu ouvi, aconteceu, sabe? Então aos pouquinhos eu fui cair na real. Será que é tão importante a gente ficar lá dentro da igreja horas e toda semana, doente, depressão. Aí aos pouquinhos eu fui caindo nessa realidade, né? Indo mais para a praia, quando tinha dinheirinho, para lá, outras vezes para onde tem rio, sentar lá, meditar, né? Por isso a meditação nesses locais, às vezes na praça, às vezes eu vou na praça fazer um pouco de movimento físico, né? Que eu sou formada em yoga, né? Eu fiz yoga, tai chi, autoconhecimento. Então, dentro disso, eu vim aprendendo essa importância de nós começarmos a nos conhecer e nós mesmos fazer algumas técnicas para que a gente possa ficar ilesa dessas dores, doenças, sofrimentos, que ela vai vir sempre, né? Só que a gente vê que está dentro de uma armadilha. E como sair dela? Eu sempre vou lá em Guararema. Eu gosto de ir lá, porque tem um rio, né? Um rio grandão, eu sento lá do lado e fico respirando e sentindo que todo esse cansaço, estresse do dia a dia, peso, vai embora, né? E quando dá, faz tempo que eu não vou na praia, né? Aí também vou lá, pulo as ondas, tudo, né? Então, assim, e aí também não preciso ir tão longe, eu posso ir aqui na pracinha, né? Aí eu vou lá, sento e faço meus exercícios. Todo dia de manhã cedo, caminho, respiro, né? Então, são coisas pequenininhas que a gente pode fazer que a nossa querida mãe vem nos ensinando. Que a gente acha que precisa fazer isso, tá aqui, tá ali, né? Grandes viagens, grande isso. Não. Vai debaixo do chuveiro, sabe? Vai debaixo do chuveiro, coloca a cor violeta de Saint Germain, estuda um pouquinho, pesquisa Saint Germain, eu tenho pesquisado no YouTube, tem tanta coisa maravilhosa, linda e maravilhosa, exercícios também, Luz da Serra, eles sempre estão dando exercício, Aura Master, né, essas coisas tudo, para a gente começar a colocar em nosso inconsciente como nós estivesse plantando em nós, que é a repetição, né? Então tem também no YouTube bastante o Japamala, não é? Aquela coisa do, como se diz, o Ho'oponopono, né? Então, esses exercícios aí são para a gente sair dessas armadilhas que simplesmente todos nós viemos treinando desde criança, não é? Não tem como ser diferente.
E para poder sair, vai ter que ter um esforço danado, né? Porque é anos e anos e anos debaixo dessa repetição, né? E agora, depois de adulto, se a gente quiser sair, como no meu caso, para sair eu tenho que fazer direto, né? Às vezes eu fazia de vez em quando. Aí tinha aqueles 21 dias, esquecia, sabe? Aí hoje em dia eu falo, vou fazer direto. Aí eu pego um terço já para mala, né? Pode ser feijãozinho, tudo. E vou lá, porque aí eu tô lá segurando, fazendo, né? E aí eu fico mais firme, sabe? Então eu venho nessa mudança, e essa mudança vem me ajudando a criar coragem para chegar aqui e falar com vocês, né? Então, e falar para vocês como eu saí debaixo dessa doença, né, do século, que é a depressão, o sofrimento, a dor, as perseguições, porque quando nós temos essa vivência dentro da gente, assimilado, é como a gente fosse um imã, né? A gente fica atraindo um monte de coisas negativas, né? Aí, aos pouquinhos, eu venho, né, pelo YouTube também, e alguns grupos, né, que me apoiam, não fica vendo os defeitos, né? Como eu preciso sair também desses hábitos, costumes, de apontar os defeitos dos outros, o erro, uma coisa assim. Então, eu vejo que para que a gente saia desses costumes, a gente precisa também começar a selecionar as pessoas, né, que não têm esses hábitos, porque enquanto se ficar nesses hábitos antigos, a gente não consegue sair, né? Então é o que eu venho fazendo, selecionando um pouquinho mais, quando não tem pessoas para conversar, eu fico no YouTube, converso com meu anjo, escrevo, né? E assim eu venho reforçando esse meu lado luz, né? Como todos nós temos o lado luz e trevas, faz parte, né? Que é a dualidade. Então, essa dualidade, ela é importante para nós. Nós vamos errar mesmo, porque faz parte. Se nós não erramos, nós não aprendemos. Vamos só evitar erro, evitar fazer as coisas, medo. É o que eu sempre vivi por vários anos, com esse medão de enfrentar a vida e ficar parado. Um monte de coisa escrita, né? Aí hoje eu encontrei a Mari, que é bastante positiva, tá me ajudando. Vai em frente, parabéns, vai. E assim nós estamos indo juntas, né? Para esse crescimento, porque enquanto ficar junto com pessoas que duvidam de você, fala mal, faz fofoca, a gente não sai, né? Fica patinando, né? Então eu venho dentro disso hoje, falando para mim mesmo, coragem. E a Mari também, coragem, vamos em frente, a gente vai fazendo essas coisas, não é? Como ela fez os livros, né? Agora ela está me ajudando também, colocar aqui no YouTube para eu poder falar, está me ajudando me ouvindo também, não é? Então é isso que a gente vem fazendo, e vou ler alguma parte desse livro, tá? Porque toda vez que eu for apresentar, eu vou apresentar diante dos conteúdos dos livros, né? Que eu passei, né? E futuramente eu vou trazer, né, uma carta para Deus, escrevi uma carta para Deus, e também tenho outro também, tá bom? Tenho 3 livros. Então eu vou ler isso aqui. É Soltando as Amarras da Ilusão. Então esse é o subtítulo, né, desse texto aqui. Seja livre e voe nas asas da liberdade de ser e de estar. E percorra o mundo junto com as andorinhas, que viajam milhas em busca de sua liberdade. Sobrevoando o mundo da liberdade de voar a grandes alturas. Seja livre e voe nas grandes alturas da liberdade de ser. E solte as amarras do seu passado, desatando as ilusões e soltando o rio da vida, que vem percorrendo há milênios, na esteira do tempo, é a que, nesta estação, me ensina a ser livre. Seja livre, e voe nas asas da liberdade do ser. E solte suas asas, desatando os nódulos da ilusão, e percorra ao mundo da liberdade, sobrevoando o infinito, buscando seu elo perdido. E seja livre e voe em busca de liberdade de ser e estar. E viva
como uma andorinha livre dentro do seu bando e voe para o infinito, soltando todo o peso do mundo. E seja livre e voe grandes alturas, levando toda a liberdade de ser e estar dentro da vida. E sorria para a vida, que é a escola necessária para cada um aprender dentro de sua sala de aula de vida. Sua lição, que é totalmente diferente do outro, onde o respeito diante dessa diferença para não carregar o peso que não te pertence. Cada um dentro de seu espaço, respeitando o espaço do outro, e aqui veio para poder aprender a ser livre e não ficar preso nas asas das opiniões dos outros, que acredita que todos terão que ser igual. É aquilo que acredita que é certo para todos. Esta é uma experiência que passei na religião, onde só a minha era certa, e dentro deste certo adoeci e busquei ajuda, e no lugar de ajuda veio a crítica e julgamento. Eu hoje aprendo com os anjos da necessidade de não ficar preso nos templos religiosos e sim soltar as asas da compreensão e de Deus está namorada do mundo, que é a natureza viva que nos cerca. E não só na religião que nos leva à salvação. A salvação é a compreensão de que todos os filhos maravilhosos que precisa aprender a lidar com o seu dia a dia, de seu cotidiano, e não se prender em nada e ninguém. Nada negativo que o mundo nos traz como uma lição de fortalecimento. Os ossos, mente, emoção e músculos precisam ser fortalecidos no trabalho da caminhada por este mundo de Deus, que é a natureza e está em tudo e em todos. Deus, ou a energia do amor, não está só nos grandes líderes, seres que se vestem bem e falam bem. A energia do amor está aonde o líder emite essa energia de compreensão, de que todos estão aqui para crescer e multiplicar para o caminho do bem maior. Então este é o texto, dessa tarde que eu li. Então é isso que o mestre vem falando, mostrando nesse livro ou nos meus outros livros também, sempre me intuindo e também fazendo um bate-papo, conversando com ele, para ele me esclarecer, porque muitas vezes nós estamos como se tivesse encapado com as crenças, com aquilo que a gente aprendeu desde criança. Então, às vezes a gente assiste, ouve umas coisas lindas, eu assim no YouTube também, mas aquilo parece que chega até perto, mas vai embora, sabe? Não assimila, não entra na consciência, não é? Então é isso que acontece com a gente, Para mim, nossa, umas orações bonitas aí que eu venho fazendo. No começo era mesmo que batesse, parece que, sabe, não entrava. Aí na repetição, aí aos pouquinhos eu vou assimilando, Por isso que os ensinamentos de hoje vêm falando sobre a repetição, que é a própria Bíblia também, que é que a Igreja Católica, que é o rosário, Então vai repetindo direto a Ave Maria, aquela coisa toda, e o Japamala a gente pode repetir aquilo que a gente está precisando. Está precisando de muita paz, saúde, harmonia, alegria, não é? O perdão, porque o perdão e desapego está em primeiro lugar para que a gente possa ser livre, como está escrito ali. Porque senão a gente fica aquele peso, aquele cansaço. Eu vivi a vida inteira, sabe? Aquele corpo tudo, sabe, duro. Qualquer coisa já assusto, medo, sabe? Porque foi como se diz? Foi uma vivência que eu tive, de pais bastante da guerra, agressivo, Aquela coisa toda. Então a gente fica sempre assustada já, sabe? Só que esse assustado, ele fica pro resto da vida da gente, porque ele ficou na memória celular, Então nós precisamos começar a treinar essa repetição, se a gente quiser sair, de
alguma coisa que repete, é igual eu, nossa, repete negativo, 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 e todo mundo, ser repetitivo, repetitivo, aí não adianta, né? Porque a pessoa, em vez de falar, começa, né, como eu estou falando agora, começa a repetir positivo, 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 né? Tem lugar que ensina, não é? Então não adianta ficar frisando só uma coisa que às vezes a gente está preso dentro desse piloto automático. É uma armadilha que esse lado sombra faz com a gente, porque nós somos uma comidinha para eles. Eles sempre se alimentaram com a nossa energia, não é? Então, quando você quer escapar, ele vai fazer de tudo, né? Vai usar a mente das outras pessoas, de uma inveja, uma fofoca, ou xingar você. E é onde a gente precisa criar essa casca grossa de não ligar, falar, não tô nem aí, não é meu, sai daqui, né? Fala, mas não vai falar para a pessoa, porque senão ela vai avançar, não é? Então, assim a gente vai criando essa distância entre você e as coisas do mundo negativo paralelo, não é? Porque é uma coisa que nós aprendemos, que nós vivemos dentro do mundo invisível. Nós não vemos, mas está aqui. Só que ele está atingindo a nós a todos os instantes, dependendo das nossas palavras, pensamento e sentimento. Porque a palavra a gente não vê, mas só que a gente xinga. A gente não precisa nem falar, mas a gente emite. Conforme a gente emitiu, a gente abriu portas para essas forças negativas que estão aí louquinho para encostar em alguém, não é? Então, lógico que não é para todo mundo, porque aí vai depender de nosso estágio, não é? Se a gente for uma pessoa que só fala negativo, então já está tudo em volta negativo, então vai ser normal e natural, né? Ficar gozando, xingando, falando, né? Agora, quando a gente começa a querer melhorar, aí o bicho pega, né? Porque nós temos esse batalhão de negativo também, que a gente criou, alimentou, né? Aí chega uma hora que a gente quer limpar, nossa, não é tão fácil não, igual pro meu caso, ai, doeu tanto, chorei tanto, espinhei tanto. E o mestre, mas tá tudo certo, isso faz parte do aprendizado, né? Então, e tá aí, né, no livro. A gente lê, mas às vezes não consegue entender. A gente fica revoltado, né, porque as coisas acontecem, não é? Então, esse é o conteúdo que eu venho trazendo hoje, né, no meu livro, o livro do mestre, né? Os conteúdos dele também, da Mãe Terra. E assim a gente vai passando, vamos ver se dá para postar mais vezes, né? Aí vocês vê também tocando aí, inscrevendo, tocando sininho, curtindo, né? Para que a gente possa ter mais gente, para que vá crescendo, né, o canal, que nós estamos iniciando, estamos igual bebezinho. Então a gente está começando. E aí eu peço ajuda das pessoas que gostarem desse conteúdo, né? Porque para mim é maravilhoso, né? Melhorei muito, né? E cada dia que passa eu vou melhorando, né? Então é isso. Então vamos terminando, né? E eu vou agradecendo, né, por tudo, por esse ano maravilhoso, né? Agradecendo também quem for assistir, que assim a gente já tem mais um, tá bom? Então muito obrigada. E uma boa tarde.